Vida e Saúde de volta, você aí. Eu perguntei no bloco anterior sobre se você já tinha ouvido falar sobre o ciclo circadiano. É o que faz você acordar, ir para a cama todos os dias, mas tem algumas regrinhas e alguns acontecimentos importantes enquanto isso acontece. Você já reparou que tudo na natureza segue um padrão? Por exemplo, as árvores mudam suas folhagens a cada estação do ano e os animais têm características específicas para ajudá-los a sobreviver em seu habitat natural, já percebeu? Assim como ocorre na natureza, o nosso corpo também possui um padrão específico para nos ajudar a ter qualidade de vida. E o corpo humano foi biologicamente programado para dormir durante a noite e permanecer acordado durante o dia. É isso aí. Desse jeito, o nosso cérebro recebe estímulos diferentes quando é dia ou à noite, enviando informações para o nosso corpo, para informações essas que nos auxiliam a ter uma boa noite de sono ou a energia e disposição durante o dia. Perfeito, não é? Bom, tudo isso está relacionado com o ciclo circadiano e quem vai nos ajudar a entender melhor todo esse mecanismo, todo esse funcionamento é a nutricionista Alessandra Araújo. E se você quiser participar aqui com a gente, mandando a sua dúvida, aproveita o nosso WhatsApp que está aberto para você. O nosso número é 12 98266 0004. Ou então o nosso QR Code fica aqui durante o programa todo, ele entra e sai, você pode apontar a câmera do celular para ele e você também vai ser direcionado aqui para o nosso contato, podendo fazer a sua participação. Na medida do possível, a gente traz aqui para a nossa especialista do dia, que é a doutora Alessandra Araújo. Mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Doutora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom que você está aqui hoje para falar de um assunto muito importante que as pessoas não têm levado em consideração e têm sofrido consequências sérias. Eu queria que você começasse explicando o que é o ciclo circadiano. Você fez uma introdução perfeita e resumida, né? É o ciclo natural da vida, né? Da natureza, assim como os animais, assim como as plantas. Nós também temos que respeitar esse ciclo, né? Que é o ciclo metabólico, é um ciclo natural que acontece, né, internamente, é um processo interno e metabólico do nosso corpo. Então, ele vai atuar de acordo com o tempo, temperatura, luz, horário, tudo isso, assim como a natureza. Mas teria um fator principal que influenciaria esse ciclo? Sim. O fator principal, assim, é como o ciclo circadiano, para resumir, é o nosso relógio biológico. Sendo o nosso relógio biológico, ele atua em determinado horário, de acordo com o horário, ele vai metabolizar ou vai sintetizar tanto hormônio ou também degradar algumas situações metabólicas. Mas também ele é responsável ali pela questão do descanso. E nisso ele está ali atrelado da questão da luz solar, da claridade, do momento, do horário do dia, do comportamento do indivíduo. Então tudo isso envolve no ciclo circadiano, é um processo natural do nosso corpo e é involuntário. Muitas vezes as pessoas vão quebrando esse ciclo. Muito bem. A gente, então, apesar de ser natural, apesar de ser algo que a gente pode contar, né, que já vem na programação divina, a gente pode sim desregular. Mas vamos tentar entender o panorama geral primeiro, para depois ver como é que a gente pode estar se sabotando através desse ciclo, através das interferências nele. A gente tem aqui, olha, um ciclo de 24 horas, sendo à noite, das 18 até as 6 da manhã, e das 6 até as 18, a gente está aqui simbolizando as horas do dia. Vamos começar com esse horário aqui, olha, após as 6, às 7h30 da manhã, a gente percebe que há uma redução da melatonina. Explica pra gente o que é esse hormônio e qual é a importância dele estar cessando nesse momento. Então, Teru, melatonina é o hormônio do sono, né, da tranquilidade, do descanso. E ele é muito importante para vários processos. Nesse horário que você colocou aí, ele é o horário onde... Tivemos uma interferência aqui com a doutora Alessandra, mas eu acho que a gente consegue reconectar com ela. 6 horas, será que é 7h30?
pontualmente que essa cessação da produção da melatonina acontece? Ou será que seria por volta das 7h30, doutora? Eu acho que cortou um pouquinho. Pode repetir de novo, Tereza? É às 7h30 que acontece essa cessação ou seria por volta, entre 6h30 até 7h30? Isso, por volta. Então, é um horário que começa a haver uma diminuição. Então, começa esse processo. Então, não cai de repente. Vai diminuindo aos poucos, aí de 7h30 eu já elimino, vou recolhendo essa melatonina, que posteriormente, lá mais tarde, a gente vai ter sua produção. Agora entra um novo hormônio que é preciso para durante o dia. Vou trazer aqui, por volta das 9h, tem o pico do cortisol. Isso, é o pico. O que é o cortisol? Outro hormônio, né, que ele tem a produção ali nas nossas glândulas suprarrenais. A melatonina ela é produzida ali pela hipófise, mas a gente fala depois quando você chegar lá nas 18 horas, né? Mas aí o cortisol, ele é o hormônio do quê? Da alerta, né? Do acordar, eu preciso acordar. Ele é o hormônio que vai manter o equilíbrio do corpo. E muito importante no processo de concentração. Então eu preciso do cortisol equilibrado em doses normais. O que seria essa dose? Se eu estou muito estressado, se eu estou muito nervoso, eu já não descansei, eu estou ali ligado, eu tenho um aumento desse cortisol. Então, eu tenho um comprometimento na dosagem desse cortisol, que teria que ser uma dosagem normal, para que eu venha ter essa concentração para começar o dia, as atividades do dia. Então tem que estar no equilíbrio, não adianta ser nem de menos nem de mais, porque às 10 da manhã já se entra ali num período de alerta. De repente é o melhor horário para estudar, para se concentrar, para resolver decisões importantes de negócios. Isso. Se o meu ciclo circadiano tá todo certinho ali, 6 da manhã vai diminuindo a melatonina, e aí essa melatonina vai recolhendo, lá pelas 9 começa o pico do cortisol, que é o hormônio da concentração, às 10 da manhã ele está no seu pico ali total. Se está tudo funcionando, realmente, Teru, esse é o melhor horário para estudar, para prestar atenção, para fazer atividade física, porque eu estou concentrado, eu tenho esse hormônio em abundância. Então, é um horário bom até para treinar, para as concentrações, para reunião, tomadas de decisões, um horário muito importante. Agora, olha que interessante, a gente vai passar esse período aqui, né? Das 11, produção, o horário do almoço, lá pelas 2h30 da tarde, também é um momento de coordenação. Eu saio um pouquinho do intelecto e venho mais para a parte motora. Exato. É um momento ali que eu também vou desenvolver algumas habilidades, essa habilidade de coordenação. E isso pode ser, assim, às vezes, interrompida, dependendo do tipo de alimentação que eu tenho no almoço, tá? Então, é um momento, se eu tenho uma alimentação favorável, esse pico dessa coordenação, né, essa coordenação, ela é extremamente importante. Então, às vezes eu tenho que fazer alguma atividade, é um momento da tarde que eu estou... Olha só como Deus é maravilhoso, né, se você for parar para pensar. Esse momento é o momento que eu estou nas minhas atividades. Eu começo o dia, eu preciso me concentrar para o meu dia, então eu tenho o cortisol que vai me ajudar nesse processo de concentração. Por volta ali do período do início da tarde, eu tenho habilidades que vai me ajudar a executar as minhas atividades. Então, é muito importante esse período. E aqui a gente tem, por volta das 17, um aumento da força, da eficiência cardíaca e força muscular. Isso, esse momento aí é muito importante também. Então, às vezes, Teru, tem pessoas que gostam desse horário, né? Tem até estudos que mostram que tem pessoas que têm um processo de adaptação neste horário para fazer atividade física. Então, a gente tem que avaliar, porque às vezes a pessoa, ela é diurna, né? Ou noturna, e ela consegue ter esse momento do período da tarde, né? Final da tarde, um desenvolvimento ali na questão da atividade física. E aí, se essa pessoa sabe fazer... depois dessa atividade física, o momento do descanso, da tranquilidade para a produção que vem logo depois, que a gente vai falar, seria um período muito importante, esse período aí das 17 horas. Tá. Então, você vê que o corpo vai acompanhando, tudo certinho. Tem gente que prefere fazer atividade física aqui, olha, mais cedinho, mas se eu já tô com o fim da melatonina e com o cortisol também vai me dar ânimo ou pique para fazer essa atividade.
Isso. Então, vamos entender um pouquinho, né? Que, tem pessoas assim que não entendem, mas não é melhor pela manhã? Sim. Esse é um período que eu estou concentrado. Então, se eu tenho cortisol na minha concentração, ali concentrado, é um horário muito bom para que a gente venha fazer as atividades físicas. Então, eu tenho ali uma disposição maior nesse momento, né? Esse período da tarde, tem pessoas que também conseguem fazer esse processo de adaptação dessa atividade, porque eu tenho essa disposição, porém, essa pessoa, ela faz a quebra, então ela consegue fazer atividade física e, posteriormente, ela vem num processo de descanso para a produção da melatonina. Então, se você acompanha esse período certinho, você pode, sim, fazer atividade ali no período da manhã, desse processo de concentração, ou no mais tardar nesse período aí da tarde, final da tarde, e aí são horários bons, digamos, para que a gente venha fazer essas atividades. Aí começa a anoitecer. A gente, então, começa a ver uma mudança na circulação, maior pressão sanguínea aqui por volta das 6h30 da tarde. Então, nosso corpo, ele vai preparando, né? Então, a gente tem essa diminuição da circulação, nosso corpo está entrando em processo de adaptação para a produção da melatonina. Então, eu vou entendendo, quando eu consigo visualizar a luz, né, o sol se põe, aquele entardecer. Então, é bem um ciclo mesmo, bem da questão natural. Então, eu olho ali pela janela, eu vejo o pôr do sol, eu não tenho mais aquela claridade do sol, né? Então, eu não tenho essa cor amarela. Então, eu vou ter aquele entardecer, aquele escurecer, vai diminuindo essa pressão ali arterial, então eu vou tendo um fluxo menor, porque logo, logo vem a produção da melatonina, que é aquele hormônio que vai me dar aquela calma e tranquilidade para o descanso. Entendi. E lá por volta das 7, a temperatura do corpo tende a cair, sei lá, indicando talvez aqui é a hora de dar uma descansada, de hibernar. É assim, né? Aí, como eu falei da luz, o ciclo circadiano, ele está muito atrelado à questão da luz, da visão mesmo, né? De eu enxergar essa luz, né? É um estímulo visual, né? Isso, é um estímulo perfeito, estímulo visual. Aí eu não vejo mais, eu estou entendendo, né, que já está tardezinha, e aí a gente começa a ficar com uma preguiça. Essa preguiça, a temperatura do nosso corpo vai caindo. Com essa temperatura caindo, você já reparou que no mundo, né, nos animais, eles tendem a se recolher. Então, tende a não ter aquele processo de atividade. Você escolhe um cantinho, você já vai ficando mais ali tranquilo, porque a temperatura está caindo. Então, você fica mais num cantinho, porque você quer se aquecer. Tá. E isso é um processo natural. Tá. Aí, por volta das 9, começa, então, a produção da melatonina. O que a melatonina faz por nós? A melatonina, ela é muito importante, né? Ela é o hormônio onde o ser humano, né, nós vamos passar pelo processo do descanso, né? É aquele momento que eu tenho que deitar, que eu vou dormir, e aí tem os picos de melatonina que a gente vai acompanhando aí no período da noite, né? Então, se você quiser, você pode até ir mostrando já o horário que vai tendo. E a melatonina, ela é muito importante porque quando eu estou produzindo a melatonina, o meu corpo está descansando, eu tenho produções de alguns outros hormônios. Então, a melatonina precisa estar em ação, ela precisa estar acontecendo no nosso corpo, né? Porque aí eu vou ter ali o sistema imune em atuação, o sistema imune que ele vai atuar ali de 1 às 2 da manhã, que vai degradar vírus, bactérias, até mesmo aquele alimento que eu não identifiquei. É o momento que os soldadinhos vai entrar em ação e verificar tudo que o meu corpo teve contato durante o dia. Nesse momento eu também tenho a liberação da questão do hormônio do crescimento, né, para os jovens, adolescentes e crianças, então crescendo. Então, quando eu tenho pico de melatonina, eu vou ativar outros hormônios, que são hormônios importantes para o processo de metabolização de vitaminas, minerais essenciais. Então, isso é muito importante. Olha, por volta das 2, eu não sei o que você faz aí em casa, mas é hora de sono profundo. Eu imagino que várias dessas funções e produções que a doutora Alessandra trouxe aqui estão acontecendo nesse momento. E por volta das 4h30 é a hora que a gente sente aquele friozinho, sabe? De repente passou calor a noite inteira, mas antes de amanhecer o corpo sente aquele friozinho de novo. E é difícil acordar nesse momento, porque a gente normalmente se cobre e parece que fica aquele sono aconchegado, doutora.
E aí, olha só como tudo é como Deus é maravilhoso, né? Esse momento, ele precisa estar nesse sono profundo, nesse aconchego, porque é como eu falei, é um momento de atuação ali do nosso sistema imune. É o momento que eu preciso estar em sono profundo, é o momento do combate do meu corpo. Então, se eu tenho bactéria, se eu tenho vírus, se eu vou degradar algum alimento que eu não identifiquei ali durante o dia, esse é o momento. Então, eu preciso estar em sono profundo. Nós estamos em sono profundo, mas o nosso corpo está trabalhando ao nosso favor. Tá. Então, isso é muito bom da gente entender isso. Por isso que eu preciso dormir, né? 2 da manhã eu tenho que estar o quê? Dormindo. Olha, tem que ter aproveitado já essa produção de melatonina lá atrás. Agora é o seguinte, quando a gente vê isso aqui tudo perfeito, bonitinho, a gente sabe mais ou menos o que tem que fazer. O problema é que a vida nem sempre faz com que tudo fique redondinho. É trabalho demais, é viagem, as luzes artificiais, a tela do celular aqui, o computador, as bebidas estimulantes, tudo isso pode estar trazendo interferência no nosso ciclo circadiano. Eu quero saber da doutora Alessandra, isso de fato pode atrapalhar o funcionamento do nosso corpo? Porque a gente sabe que desregula. Tem gente que troca o dia pela noite. Tem gente que trabalha, que é preciso, né? Que fica no trabalho até tarde. E eu quero saber o que acontece. Aliás, antes de trazer aqui, antes da senhora responder, eu quero que traga uma interação que a gente recebeu aqui na nossa tela. Vamos ver. A Ione Patrícia, o ciclo circadiano desregulado pode causar problemas de saúde a longo prazo? Boa, Ione! Olha, eu não diria nem a longo prazo, eu coloco a curto prazo, né? O sono é tão importante, que nem você falou aí, tenho a mala de viagem, a curto prazo. Se eu estou viajando e eu mudei toda a minha rotina de sono, de acordar, de despertar, de alimentação, o meu corpo já sente. Então, o que eu vou ter? Eu vou ficar um pouquinho mais irritado, vou ter dor de cabeça, eu vou ter dificuldade em concentração. Posso ter um resfriado naquela viagem longa. Pode ter um resfriado, o teu corpo fica mais suscetível a outros vírus e bactérias e doenças. A questão que eu falei da metabolização, porque é nesse período da noite que eu vou degradar todos, tanto vírus, bactérias, mas também alimento, nesse momento que eu estou ali no combate. Então, assim, eu vou estar equilibrando a questão da glicemia, a questão da pressão arterial, é o momento que eu vou estar em equilíbrio. Se eu quebro esse processo, se eu não tenho esse descanso para o reparo metabólico, porque o descanso ocorre para... O que acontece? Um reparo metabólico. Então, por isso que é muito importante. Se eu não tenho esse reparo metabólico, consequentemente, eu vou ter os prejuízos, porque eu não fiz o reparo de forma correta. Então, eu posso ter obesidade... Vamos jogar na tela. Não, eu quero colocar na tela, porque você mencionou isso aí, a gente preparou uma artezinha, obesidade. Aliás, doutora, quando a gente não dorme direito, parece que a gente quer comer mais no outro dia. Verdade. Porque você, na verdade, você não fez o processo de degradação, você não fez o processo de metabolização de forma correta. Eu estou mais estressado. Se eu estou mais estressado, eu tenho mais uma vontade, né, a comer doces, a comer carboidrato, porque meu corpo não teve esse descanso. E olha, se eu não fiz esse... A fila vai puxando, né? Tem distúrbio do sono, ansiedade, câncer, problemas cardiovasculares, todos puxados pela fila da bagunça no ciclo circadiano. Que aí você vai desencadeando tipo uma síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica tá muito ali ligada a esses processos. Então, eu não fiz o processo de degradação de forma correta, eu não tive descanso de forma correta, eu não sintetizei hormônios em horários para reparação do meu corpo, para reparação metabólica. Então, quando eu acordo, eu não realizei esse processo metabólico. Não feito essa realização desses processos metabólicos, eu tenho os prejuízos. E os prejuízos, Teru, é isso que você colocou. Obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso que você tá vendo aí. Então, é muito sério. E mais sério ainda, que também está atrelado às questões emocionais. Então, tanto as questões emocionais, porque, 10 horas da manhã, que eu deveria estar concentrado
para que o meu dia possa fluir, eu estou com sono, eu ainda estou produzindo melatonina. Porque a gente tem que pensar que quanto mais tarde a gente dorme, a gente joga o ciclo circadiano para ele ter início mais tarde ainda. Então, eu não vou ter a produção de melatonina, que seria às 9, eu vou ter a produção de melatonina no horário que eu for ali dormir. Então, o meu ciclo já vai estar todo comprometido. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. Como está aí sempre? Além disso, eu tô aqui com uma cevadinha que era para simbolizar um café, mas é cevada, tá, gente? Agora é o seguinte, tem pergunta na nossa tela que eu quero trazer aqui que tem a ver com isso aqui, ó. Quem está perguntando para a gente hoje é o Ferdinando. Ele está querendo saber o seguinte: consumir alimentos antes do sono noturno influencia o ritmo do ciclo circadiano? Quanto tempo após uma refeição eu posso dormir para evitar possíveis quebras nesse ciclo? E aí, doutora? Perfeito. Nossa, perfeito. Isso é o que eu falo em consultório, gente. Meus pacientes aqui, acabei de atender, eu falo, pessoal, última, então, são 3 boas refeições ao dia, sendo a última mais pobrinha, né, que a gente fala, e até às 19 horas. Aí todo mundo fica assim, 19 horas, mas eu durmo tão tarde. Então, justamente às 19, porque você tem que dormir ali às 9, você tem que fazer essa pausa. E aquela comidinha leve, tranquila de digerir. E depois eu posso entrar com alguns chazinhos, né? Com alguns chás fitoterápicos que vêm estimular a produção dessa melatonina. Posso entrar com valeriana, posso entrar com mulungu, posso entrar com chazinho de camomila, posso fazer um blend desses 3 chazinhos, deixar em infusão e depois que eu jantei, esperar um intervalo de 1 hora para o processo de digestão acontecer e posteriormente já minha canequinha de chá e ó, tomando ali o chá. Então, você viu, né, o Ferdinando, ela driblou aqui a pergunta, não só combatendo os alimentos, o horário e alimentos ruins, mas também propondo aqui algumas dicas para ajudar esse ciclo a entrar no eixo. Mas chegou mais uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer. A Milka, o que uma pessoa pode fazer para regular o relógio biológico que está desregulado? Já tentei N coisas, diz ela, mas acabo mantendo o hábito de dormir de dia e despertar à noite. Ô Milka, eu acho que essa sua pergunta aí é de um exército. Tem muita gente que está embarcando nessa, né, Alessandra? Olha, Turi, eu falo que a primeira coisa que eu até faço em consultório é deixar o paciente, colocar ele no trilho. Então, é dormir, acordar, arrumar os horários, porque às vezes está tudo bagunçado. Na verdade, o que essa, né, acho que, como você falou, não é um problema, acho que só dessa pessoa, mas acho que de várias pessoas. Demora um tempo, você tem um exemplo aí de mãezinhas, né? Acabou de ter neném, e aí tem que passar por aquelas noites longas no processo de amamentação e de criança chorando, porque a criança ainda está se adaptando à nova rotina, à nova vida, assim como a gente também. Então, uma vez que eu quebrei esse ciclo, uma vez que eu não tenho esse relógio biológico funcionando, eu tenho que dar tempo para que meu corpo possa entender. Então, é aquela continha, não tem jeito. A gente faz a limpeza do sono, né? Tem higiene, que fazer como que faz aquela limpeza, aquela higiene do sono. Então, vamos lá. Primeira coisa, ter horário para fazer as refeições. Primeira coisa. Então, executando 3 boas refeições ao dia, sendo a última ali por volta das 7 horas, com alimentos leves. Segundo ponto, ao entardecer, a luz da minha casa, eu já tenho que deixar mais baixa, muito importante. Outro ponto muito importante é qual é o assunto que eu vou conversar à noite, o que eu estou levando para essa noite, né? Eu tenho uma noite tranquila, aquela noite que antecede ali com a família, ou uma noite que eu estou levando problemas. Outro fator muito importante é até mesmo a roupa, né? A roupa de cama, a roupa que eu durmo. Eu estou dormindo de forma confortável? Certo. Mesmo que você não tenha sono, você tem que mandar esse comando para o teu corpo. Então, você tem que deitar, você tem que fazer o ritual, apagar a luz do teu quarto, ir para a cama, você tem que mandar esse comando, tem que repetir isso vários dias. Aí vai tentando dormir, vai rolar um pouquinho na cama, mas aí você vai tentando fazer esse processo de concentração, usando os chás, né, que são os fitoterápicos, muito importante, acordando no horário certo, então tendo esse período do descanso e já deixa ali aquele período também do despertar. E ao despertar,
tentar fazer a rotina do dia, né? Que tenha que ser uma rotina do dia, com horários. Olha, essas dicas que a doutora Alessandra acabou de trazer aqui são essenciais para todo mundo. De repente, se o problema é a obesidade, se você tem outros problemas de saúde, quem sabe regulando esse ciclo, você também não vai ter benefícios para esses outros problemas de saúde, não é mesmo? Eu quero agradecer aqui a doutora Alessandra mais uma vez pela participação no Vida e Saúde. Ela está no Instagram, tem gente que até está aproveitando o conteúdo que ela posta lá. Sabe qual é o perfil? @alenutri, Ale com 2 L's, tudo junto, tá? Alenutri. Você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Alessandra. Obrigada pela parceria mais uma vez hoje aqui, doutora. Nada, obrigada, que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde aí. Boa tarde, um beijo. Bom, olha, a gente vai pausar agora para um intervalo rapidinho. Na volta, o Dr. César começa uma série muito importante aqui sobre vícios. No Claramente de hoje. E ainda tem aqui no programa essa receita surpreendente para adoçar e ao mesmo tempo refrescar os seus dias. É o sorvete de mousse por aqui. Vida e Saúde volta já.